Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e esse é o canal do Fernando. Nesse vídeo continuarei explicando um pouco mais sobre o nosso sistema emocional, com uma abordagem neuropsicopedagógica e transpessoal. Há outros vídeos relacionados a esse mesmo tema e eu vou deixar aqui embaixo nos links para vocês acompanharem. Já agradeço de antemão as pessoas que apoiam e as que vão apoiar este canal. Como vocês podem ver, o canal ainda é amador, o trabalho ainda é amador, entretanto o conteúdo é de extremo valor para o momento atual que estamos passando no planeta, que é a famosa transição planetária. Lembrando, se gostarem do conteúdo, já curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para receberem notificações dos novos vídeos. E tem a conta do Instagram também, se tiverem interesse. Vamos lá! E vamos fortalecer e formar egrégoras de pessoas que se interessam em evolução. Nesse vídeo falo um pouco do sistema emocional, dos principais centros psicofísico-energéticos, ou famosos chakras. Comento de maneira geral como cada chakra expressa sensações, sentimentos e emoções, além das ações relacionadas com cada função de cada chakra. Falo também um pouquinho do carisma de cada chakra. Carisma que entendamos como o poder principal, a força emanada de cada chakra, com a sua função. Conhecer esses sistemas emocionais nos ajuda a responder a grande pergunta que muita gente se faz. Quem sou eu? Como eu funciono? Pois me reconheço, ou me conheço, como diz o ditado, me relacionando com outras pessoas. E quando nos relacionamos, esses centros psicofísico-energéticos são ativados e eles funcionam de maneira que eu vou explicar em cada vídeo. Então é através das relações e das ativações desses centros que vamos nos conhecendo e evoluindo em termos de consciência cósmica, consciência universal. Abordo também rapidamente pela psicossomática os aspectos psicoemocionais de cada centro psicofísico-energético. E esses aspectos psicoemocionais, quando em desequilíbrio, podem afetar a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde física. Chakra. O que é um chakra? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda. É um conceito desenvolvido pelos hindus ou pela população ancestral da região da Índia. E trazendo este conceito para o Ocidente, podemos chamar esses centros, como eu comecei comentando no vídeo, como centros psicofísico-energéticos. É como se fossem órgãos da nossa alma, do nosso espírito. E esses chakras, eles estão localizados, alinhados com a coluna, na sua parte posterior, e na parte anterior do chakra, eles estão ligados a sistemas e glândulas, pois cada chakra está ligado a uma glândula específica. Pois é através desses centros que expressamos nossos aspectos psicoemocionais. E através desses centros que percebemos, que entendemos como funciona o nosso sistema integral, alma, mente e corpo. Gosto de colocar nesta sequência, alma, mente e corpo, pois na minha abordagem transpessoal, somos espíritos, almas encarnadas num corpo físico, passando por uma experiência intrafísica. Então, por isso que eu coloco a ordem alma, mente e corpo. É através desses centros que produzimos sensações, pensamentos, emoções, ações e, principalmente, hormônios. Esses centros, por estarem ligados a glândulas, como eu disse, produzem hormônios específicos que eu vou comentar em cada chakra, e isso afeta nossos órgãos e sistemas, tanto para positivo quanto para negativo, tanto para doença quanto para saúde. O nível de desenvolvimento de cada centro psicofísico-energético varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de cultura para cultura. Isso também vai ser tema para outros vídeos.
E também um chakra pode estar fechado ou bloqueado, aberto, ativo, hiperativo, hipoativo e em estado de transição, de aberto para fechado ou de fechado para aberto. Então vamos comentar um pouquinho de cada estado desses centros psicofísico-energéticos. Um chakra fechado. Se um chakra estiver fechado, você pode estar evitando atividades e pensamentos, consequentemente sentimentos e emoções, evitando essas situações associadas a algum chakra específico. Os chakras fechados geralmente são uma indicação que você tomou medidas para que as energias parem de fluir no seu campo áurico, energias específicas daquele chakra. E essas medidas podem incluir um medo causado por um trauma, né? Pode ser uma negação associada àquele chakra, por timidez, por vergonha. A bagagem emocional, tanto dessa vida como de outra, também pode influenciar no fechamento ou no bloqueio de algum chakra. E bloqueios podem ser desenvolvidos na atual vida baseados em estímulos externos, como, por exemplo, quando permitimos que percepções e opiniões alheias nos influenciem, ou ações agressivas e violentas que chegam na nossa aura, na nossa psique, ou na nossa holosfera, que é um outro nome para esse sistema. Por exemplo, quando a gente presencia uma traição, isso choca, isso pode causar traumas e a gente fecha o cardiochakra, por exemplo, ou o umbilicochakra, que é o chakra de relacionamento com o outro, e isso vai causando esse bloqueio, esse fechamento. A criança, por exemplo, que recebe gritos agressivos dos seus cuidadores, também pode desenvolver, pode fechar, melhor dizendo, algum chakra do seu sistema. Outra coisa interessante que eu percebi relacionado com outras vidas é que manipulações emocionais, que eu tive alguns acessos da personalidade que eu fui em outra vida, essas manipulações emocionais fecharam um chakra específico meu, que seria o segundo chakras, né? São dois, o segundo e o terceiro chakra, que também vou comentar em um outro vídeo específico sobre essa situação. Um chakra hiperativo. Um chakra hiperativo significa que muita atenção está sendo direcionada para a área da sua vida associada à função daquele chakra. Normalmente é às custas de outros chakras ou áreas da vida. Isso leva a um foco excessivo nas funções daquele chakra, tornando-o hiperativo, com excesso de energia. Eu vou dar um exemplo do meu chakra laríngeo, que é um chakra que eu tive hiperativo nessa vida, chegando ao ponto, na minha infância, de ter as minhas amígdalas retiradas, porque era muito hiperativo. E esse chakra, na prática, no convívio, isso significa que as pessoas podem desenvolver, por exemplo, intelectualidade exagerada, vício e até informação em conhecimento, em detrimento do sentir, que é um chakra que eu tenho hipoativo. Que mais? Pessoas com esse chakra hiperativo tendem a ter uma mente muito agitada, falarem bastante e tendem a ser arrogantes e escutar pouco, terem dificuldade com a empatia emocional, pois a mente está tão ocupada com pensamentos diversos e acelerados que não há espaço para poder escutar o outro, receber o outro. Isso eu consegui desenvolver e equilibrar esse chakra laríngeo. Um chakra hipoativo. Nesse estado, o chakra funciona de maneira impotente. E na prática, isso significa que podemos ter pensamentos, sentimentos e emoções fracas
em relação à função desse chakra. E no convívio, isso significa que nossas ações e nossas decisões relacionadas com esse chakra tendem a não ter aquele peso, aquela firmeza, aquela assertividade necessária para que haja mudança no ambiente e nas relações. Um chakra em estado de transição. Isso significa que esse chakra está em processo de mudança, tanto de aberto para fechado, quanto de fechado para aberto. Durante esse tempo de transição, esse chakra oscila de aberto para fechado e de fechado para aberto enquanto dura esse processo de transição. Quando um chakra está nesse estado de transição, você pode na prática sentir que alguns dias ou alguns momentos você está confiante em relação à função daquele chakra e outros momentos você se sente impotente. Tem dias que você está maravilhosamente bem, outros dias você está oscilando, hesitante. Então isso é desenvolvido ao longo do tempo. Eu vou fazer um breve comentário sobre a relação dos 3 primeiros chakras. Esses 3 primeiros chakras são os chakras mais básicos, mais relacionados com a nossa vida física, relacionado com o nosso corpo físico e energético. Isso tem a ver com o nosso lado animal, corporal, material do sistema integral alma, mente e corpo. Essas energias, as energias desses 3 chakras, elas são mais egocêntricas, principalmente pelo nível de magnetismo que esses 3 chakras têm em relação aos outros superiores. São egocêntricas magneticamente falando. Pois esses 3 chakras são responsáveis pelo nosso instinto de sobrevivência aqui nessa vida física. São conectados com nossas necessidades básicas, como alimentação, proteção, prazer e reprodução. E família também, é uma coisa muito importante para esses 3 chakras. Família que eu digo aqui é a consanguínea, aquela de pessoas próximas a nós. Então esse magnetismo é muito intenso nesse processo inicial de vida de um ser humano. Isso equivale aos 2 primeiros níveis e um pouquinho do terceiro da pirâmide de Maslow. Quem não conhece a pirâmide de Maslow, seria interessante ir lá dar uma pesquisada para fazer as correlações e entendermos um pouco melhor desse processo evolutivo da nossa consciência enquanto na matéria. É através desses chakras que criamos relacionamentos íntimos, mais íntimos. E o que significa ter um relacionamento íntimo, muito íntimo com alguém? Ou de maior intensidade magnética. Como eu comentei, esses chakras produzem um magnetismo mais denso e mais forte, né? Por isso que às vezes a gente, mesmo separando de alguém, de algum parceiro, a gente fica com as memórias e com aquelas sensações físicas do parceiro com a gente por um certo tempo. E esses 3 chakras são os responsáveis por esse magnetismo intenso. Esses 3 chakras são responsáveis pela nossa espontaneidade e ludicidade. Entendamos aqui ludicidade como o nosso lado de brincar com o corpo, de se movimentar e nos divertirmos com o corpo. Tanto de maneira sexual, de maneira grupal, como a gente observar um grupo de filhotes de alguns mamíferos. Então esse brincar é que é a parte lúdica do processo evolutivo. Esses 3 chakras também permite a gente enfrentar a realidade física de maneira mais intensa e vigorosa, nos relacionando uns com os outros e nos colocando no mundo. Isso de maneira físico-energética, para que possamos manifestar tudo aquilo que a nossa mente e às vezes nosso coração deseja. Então é através desses 3 chakras que manifestamos a realidade física que nos rodeia. Então vamos lá, pessoal. O terceiro chakra é chamado de umbilico chakra, o chakra da materialização,
chakra da relação físico-energética com o mundo físico ao nosso redor. E o poder desse chakra, o poder principal dele, o carisma, está no processo de materialização das coisas que a gente planeja na parte mental e emocional. E esse poder de materialização, ele está ligado ao processo de gestação e nutrição, tanto da parte biológica, como um filho, como uma criança no ventre da mãe, recebendo todos os nutrientes da placenta e do corpo da mãe, do corpo físico e energético, quanto de projetos ou ideias que gestamos e colocamos energia psíquica para que essa ideia se materialize, se transforme em bens materiais ou situações. Esse chakra, ele está relacionado com tudo que não é o eu físico, que nós somos um sujeito e temos os objetos ao nosso redor. Então, tudo que não é o nosso eu físico e está relacionado com esse chakra, que são os objetos que nos circundam, incluindo pessoas. Digo aqui objetos como objetos comparados com a consciência, não no sentido pejorativo de que pessoas são objetos, mas sim relacionados com o eu, com o seu eu superior, com o seu eu identidade. Como na linguística e na gramática a gente aprendeu na escola. Tem o sujeito, o verbo e o objeto. Então o sujeito sou eu, o verbo é a minha ação no mundo e em cima dos objetos, para que esses objetos sejam transformados. A localização deste chakra é na região do umbigo e abrange também o plexo solar, que é um outro tipo de chakra, vamos dizer assim, que vou comentar em outros vídeos. Essa relação de umbilical chakra e plexo solar é bem interessante, são duas coisas separadas. Em relação ao órgão principal desse chakra, eu diria que seria um chakra digestório. E sendo um chakra digestório, ele está conectado com todas as glândulas relacionadas com o processo de digestão, tanto do pâncreas, do fígado, vesícula biliar, etc. Então eu não vou focar nisso agora, na parte fisiológica, porque o intuito desses vídeos é falarmos um pouquinho sobre o aspecto psicoemocional, tá? Então assim, a parte psicoemocional desse centro psicofísico-energético do umbilical chakra está relacionado com o mecanismo principal de dominação-submissão, de posse sobre o objeto de desejo da consciência. E essa dominação-submissão se dá no nível físico-energético. Como eu comentei anteriormente, os 3 primeiros chakras são os chakras mais magnéticos, mais densos e ligados ao corpo físico e à energia do corpo físico, que vou também comentar em outros vídeos, que se chama ectoplasma. É através desse ectoplasma que materializamos situações e objetos na nossa vida. Essa relação de dominação-submissão a gente pode encontrar a gente pode ver isso na prática na relação da posição dos nossos corpos na sociedade e os papéis que cada corpo representa, como a relação entre progenitores e filhos e filhas, a relação de parceiros de um casal sexual amoroso, até entre amigos também, né? Tem relação de dominação-submissão, professor-aluno, professor-aluna, governante-governado, e por aí vai. Então, onde os corpos se relacionam e transitam, está diretamente ligado com o terceiro chakra, que é o chakra da relação. Enquanto o segundo chakra é a expressão da sua autenticidade, a expressão da sua identidade física, o terceiro ele já, vamos dizer assim, utiliza dessa identidade física para se relacionar com o ambiente externo, com pessoas e objetos. E aqui temos uma relação interessante de poder sobre e poder com. Para não estender a explicação do poder com, que
está mais relacionado ao cardiochakra, só vou comentar que quando a gente tem o poder sobre, quando a gente tem predominância ou domínio desse chakra hiperativo, falta o poder com, é o poder conjuntamente com outros, a cooperação, a colaboração evolutiva. Utilizando a autonomia evolutiva da consciência, baseada no chakra, no segundo chakra, vamos dizer assim, se relacionando de maneira ética ou cosmoética com outros seres e ambientes. E para que isso aconteça, o cardiochakra precisa estar ativado. Senão, haverá uma discrepância de energia. Então, a consciência física que tiver mais energia nesse chakra, no terceiro chakra, dominará a consciência que tem menos energia. Esse chakra também está ligado ao processo de ambição excessiva, de apego material excessivo, ou apego material em geral, né? Então, quando a gente possui um objeto e a gente olha para esse objeto e se identifica nele, fala, não, é o meu copo, é o meu carro, isso está ligado com o nosso terceiro chakra. Eu falei errado aqui, não necessariamente está hiperativo ou desequilibrado. Então, toda relação com o objeto tem a ver com esse centro psicofísico energético, ou chakra umbilical. Outras coisas que prejudicam também a harmonia desse chakra são crenças negativas em relação à humanidade, em relação a relacionamentos pessoais, crenças ou mentalidades que temos em relação à produtividade, trabalho, o mundo dos negócios, o mundo do dinheiro, o mundo da compra e venda de bens materiais. Então isso nos leva a questionar e refletir sobre os vínculos que me prendem e os vínculos que eu prendo os outros. Então o ideal seria nos libertarmos uns dos outros e exercermos a autonomia evolutiva, que é tema também de outro trabalho meu. É o tema principal do meu foco de reeducação socioemocional, que eu falo muito no Instagram também, né? Que eu vou desenvolver vídeos específicos sobre autonomia evolutiva. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram. Então, em relação a questão da materialização, esse chakra, quando ele está bloqueado, por exemplo, a gente tem dificuldade em manifestar o que a gente tem vontade. Então, muitas vezes, por estarmos, entre aspas, dominados em relação a outra pessoa ou situação, as situações nos levam. O vento nos leva, a gente perde a autonomia de materializar o que a nossa própria consciência deseja e tem vontade. Então sempre vai ter, sempre não, né? A maioria das relações humanas que não são tão saudáveis assim, vai ter essa diferença, essa discrepância de dominação e submissão. E o propósito meu aqui com o canal e com o meu trabalho em geral é desenvolver a autonomia evolutiva da consciência e principalmente a consciência reencarnada, né? Que desenvolvamos relações mais harmoniosas, sem dependências emocionais ou indiferenças emocionais. Então, em relação aos assuntos de interesse, onde a nossa psique, a nossa mente inferior se interessa, se magnetiza em direção, esse chakra está relacionado com principalmente empreendedorismo, que é um processo de materializar ideias no mundo físico. Você desenvolve um projeto, coloca em prática e materializa o processo. Então isso é chamado de empreendedorismo. Empreender. Interesses sobre cultura da produtividade e do mundo do trabalho. Tem gente que só pensa em trabalho, em produtividade, em profissão. Então normalmente é dominado por esse chakra umbilical. Outros assuntos como liderança tradicional. Quem tem, por exemplo, o cardiochakra bloqueado ou hipoativo, quando pensa em liderança, pensa em como dominar os liderados, como seduzi-los para que eles façam o que precisa ser feito, como dizem, né?
Então, assim, há um desequilíbrio muito grande nesse processo de liderança, que eu vou falar em outros vídeos, que é baseado na autonomia evolutiva. Pessoas com esse chakra dominante ou ativo, elas se interessam muito em como influenciar os outros, como se vender, como vender produtos. É muito baseado nesse chakra, nos 3 chakras, óbvio, né? Só que esse chakra, o chakra umbilical, ele é bem responsável pelo marketing. Isso é bem bacana, o marketing, que eu vou falar assim, porque tem o marketing do cardiochakra também, e da intelectualidade, do laringochakra. Só que nesse caso o marketing aqui está muito focado no produto em si, e não no propósito do produto, ou na contribuição que esse produto pode vir a ajudar a desenvolver o planeta, né, de maneira ética. E sem a presença do cardiochakra, esses produtos ficam assim, simplesmente matéria por matéria. Então eu vendo meus produtos só para ganhar dinheiro, ao invés de eu desenvolver um produto, vendê-lo, e esse produto vai ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E sempre lembrando que um chakra não funciona sozinho. Eu estou comentando aqui sobre o terceiro chakra, só que isso é só uma divisão didática, porque ele não funciona sem os 2 primeiros, que exercem influência direta e interdependente nesse processo. Vou comentar um pouquinho agora sobre a saúde mental e a saúde física relacionadas com esse centro psicofísico energético, ou chakra umbilical. Então, assim, quando esse chakra está hiperativo, quando há excesso de energia, principalmente provinda do chakra básico, passando pelo segundo e sendo expresso pelo terceiro, nas relações, né, que é o foco deste chakra, porque o segundo chakra ele só expressa a sua imagem física no mundo, né, a imagem do guerreiro, a imagem do profissional intelectual, do engravatado, do médico, por aí vai. E o terceiro chakra é a relação dessa identidade com as pessoas que nos circundam e com os ambientes. Quem tem esse chakra em excesso, como eu estava falando, tem a tendência a ser provedor, a criar muitos cordões umbilicais, né, que o terceiro chakra está ligado com a gestação, como eu disse. Então, essas pessoas criam cordões umbilicais tendendo ao assistencialismo, que é diferente da assistencialidade, que eu vou comentar mais para frente em outros vídeos. Como os chakras podem ser utilizados de maneira interassistencial para que nós cresçamos e ajudamos o outro a crescer também, a evoluir. Então, assim, o assistencialismo ele pesca para o outro, ele não estimula a independência, a autonomia evolutiva do próximo, e deixa o outro bobo, inútil, sem habilidades para que ele desenvolva a própria autonomia. E acaba no final que quem pesca para o outro vai acabar se exaurindo, se esgotando, porque não vai conseguir sempre estar ali pescando para o outro. E isso isso é muito arquétipo do pai, né? Do pai provedor, assim, do aspecto masculino. Quando eu falo arquétipo, não é o pai físico, não é só o pai humano, carnal, e sim um arquétipo. Pois quem não teve um pai provedor, por algum motivo, tende a ter problemas nos relacionamentos, porque quando hiperativo, tende a ser provedor demais e a tirar a autonomia das pessoas que os rodeiam. E quando hipoativo, tende a ser vítimas e codependentes de pessoas ao redor. E também tem uma coisa interessante que quem provê demais, quem tem essa tendência, pode desenvolver a síndrome do mártir. Ou seja, são pessoas que se doam demais, que pescam demais para os outros e acabam se exaurindo e desenvolvendo o famoso burnout, por querer resolver o problema de todo mundo ao redor, né, criando cordões umbilicais e não dando conta de fazer o corte do cordão umbilical, como no processo metafísico do bebê que nasce, ele precisa ser cortado para poder continuar sobrevivendo e se desenvolvendo. Tem a tendência também ao totalitarismo,
nas relações, para quem tem esse chakra em excesso. E esse totalitarismo, ou seja, o segundo chakra, que sou eu, o importante, eu, o inteligente, eu, o mais forte, alimentado pelo combustível do chakra básico, vamos dizer assim, da energia vital, do vigor, da agressividade, essa expressão tende a dominar os outros, fazendo com que os outros obedeçam às minhas ordens. E isso a gente vê que, né, na história humana o que mais tem é essa relação de dominação e submissão. Então, e o totalitarismo, que é uma forma política e estudada na história e tal, ela nasce, eu vou falar simplesmente, mas de maneira literal, nasce do indivíduo. Tudo que é coletivo nasce do indivíduo. Então, quando a gente tende a ser totalitário no círculo que a gente vive, isso pode crescer, chegando até reinos e nações totalmente totalitárias. Né? A gente sabe de algumas na história da humanidade. E aqui o totalitarismo, na prática, significa tudo tem que ser do meu jeito e vocês obedeçam o meu jeito. Né? Quem manda sou eu e vocês obedecem. E esse chakra em excesso também estimula o processo de competição excessiva. Então se tornam pessoas competitivas em qualquer coisa, em ideias, em aparência, em bens materiais. Qualquer coisa que o outro faça, você quer fazer melhor para poder estar dominando a situação e não querendo estar em submissão. Isso é tudo ilusão da mente inferior. Isso chega, desenvolve patologias muito, muito problemáticas, muitas psicoses e psicopatologias psicopáticas por aí. E também essa característica de querer ser melhor que o outro e competitividade excessiva leva à ambição excessiva, e a gente sabe na história da humanidade que a ambição excessiva leva a guerras e dominações e extermínio de várias culturas. Né? É interessante também que esse chakra, que a gente sempre fala de amor incondicional, e o amor condicional, onde é que ele está localizado, entre aspas, né? Esse chakra, ele é responsável pelo amor condicional, pelo gostar do segundo chakra, pela energia do segundo chakra. Eu gosto do meu jeito e só gosto dessa pessoa, daquela pessoa e da outra. O resto não. Então é a mentalidade clã, é a mentalidade animal, né? Que esse grupo aqui, apesar de muitas pesquisas científicas mostrarem que os animais tendem a ser mais coletivos assim, mas tem muito dessa questão do territorialismo, da disputa de poder. E esse chakra, por ser, vamos dizer assim, um responsável pelo amor condicional, gera exclusão de consciências outras. Não é como o amor incondicional do Kardyo Chakra, que ele não impõe condições para que ele valide uma outra consciência. E aqui não vou entrar em muito detalhe do Kardyo Chakra para a gente não fugir do Umbilical Chakra. E resumindo o Kardyo Chakra, ele não coloca condições para que eu conviva com outra consciência, mesmo eu não gostando de alguns comportamentos daquela consciência, que muitas vezes tem a mente inferior perturbada. Só que você vê que a pessoa tem boa índole, é do bem, só que ela é perturbada em alguma área da vida. Então, assim, o amor incondicional, ele supera essa parte da mente inferior, se conectando com o eu superior daquele outro ser. Esse chakra em desequilíbrio por excesso, também a pessoa que tem esse chakra em excesso, ela desenvolve o famoso pedantismo, o egoísmo obsessivo, pensamentos e discursos vagos. Por esse chakra está ligado com o chakra aqui da garganta. Então, quando você expressa um tom de discurso dominador, ostensivo, chegando até a ser agressivo. Já esse chakra, quando está hipoativo, quando falta energia nele, aqui fica muito claro o mecanismo de dominação e submissão com foco na submissão,
sendo que o excesso está na dominação e a falta está na submissão da consciência em relação a ambientes, a grupos ou a outra pessoa específica. E a palavra-chave dessa condição de falta é a dependência emocional energética, a codependência, onde, por exemplo, isso aí de maneira geral, né? A codependência de mãe com filha, ou filho, dependência da família, dependência do sistema, né? Dos assistencialismos que a gente vê por aí na sociedade. Então a gente tem que aprender a cortar o cordão umbilical das pessoas e deixá-las se desenvolverem e dar recursos e ferramentas para que elas se desenvolvam com as próprias pernas. E outra coisa interessante, mais multidimensional, é o corte com o passado de uma outra vida. Fazer esse corte emocional, que é a ressignificação de bagagens emocionais negativas que foram adquiridas tanto nessa vida como em outra. Pois quando a gente fica preso ao passado entre aspas, vamos dizer assim, porque para a memória não existe passado, ela é constante ali na nossa psique, então a gente precisa fazer esse corte e tomar decisões para que, né, possamos caminhar e desenvolver nossa autonomia evolutiva. Já na saúde física, o desequilíbrio, a desarmonia em geral desse chakra pode afetar a produção de insulina, por exemplo. Quem tem muita baixa autoestima no segundo chakra, por exemplo, e baixo vigor, vamos dizer assim, tende a desenvolver uma diabetes por tristeza, por desânimo. Isso pode causar desequilíbrio nas secreções gástricas também. Por exemplo, quem tem excesso tende a ser uma pessoa mais estressada e preocupada com o externo. São pessoas com lock externo, como diz na psicologia. Então isso pode gerar, né, gastrites, úlceras, etc. E distúrbios diversos no trato digestivo. E agora, para finalizar, porque tá um pouquinho esticado o vídeo novamente, vou comentar aqui agora como lidar com esse desequilíbrio e com a harmonização desse centro psicoenergético. Como eu já disse em outros vídeos, o nosso eu inferior, o nosso ego inferior, representado pela nossa mente inferior, quando com hiperfoco, com foco excessivo na cultura, nos valores e nas funções dos chakras inferiores, nos 3 primeiros, tende a nos transformar em pessoas materialistas demais, né? Não, tendo dificuldade em desenvolver a parte transpessoal da consciência humana reencarnada, que é a partir do quarto chakra, a partir do cardio chakra, que começamos a perceber que o mundo não é como a vida de um macaco bonobo, vamos dizer assim, que está baseado em reprodução, em sexo, prazer, diversão, família, churrasco, essa cultura muito materialista, muito intrafisicalizada. E não estou dizendo que está errado isso, mas viver somente disso vai contra as leis universais. Como eu disse no início do vídeo, somos almas tendo experiência num corpo de carne. Então, se somos almas, temos habilidades e temos acessos a outras dimensões que quem está muito ligado a esses 3 chakras nem tem noção que existe. E muitos acham até besteira. Entretanto, como eu falei no meu vídeo de apresentação do canal, eu tive uma experiência multidimensional que me mostrou como funcionam os chakras. Eu me vi numa outra dimensão trocando com outras consciências, e isso me despertou para esse lado multidimensional da existência humana. Então, precisamos ter autoconsciência junto com a intenção e a vontade decidida para que a gente possa explorar de maneira positiva, explorar e desenvolver outros chakras, outros valores, outras culturas relacionadas à evolução humana, pois estamos passando por uma transição planetária. Isso está sendo exigido, entre aspas, né? Faz quem quiser, entretanto quem não fizer vai sofrer psiquicamente.
Essa que é a questão da transição planetária. Não é que a gente quer obrigar que as pessoas evoluam, ou você não está evoluído e eu estou, e sim como o parâmetro das doenças psíquicas, da questão da saúde mental que o planeta está sofrendo. E a gente está vendo muitas pessoas pirarem, as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, pirarem, terem problemas psíquicos profundos por causa dessa transição planetária, que poucos entendem. E no caso aqui especificamente do umbilical chakra, é permitirmos que o cardiochakra, que a energia do umbilical chakra chegue no cardiochakra, ou seja, escutar o coração, como diz o ditado popular, que possamos exercitar a escuta dos nossos sentimentos, que na prática, por exemplo, você olha o terceiro chakra, vai numa loja e olha uma roupa e, entre aspas, assim, vou comprar. Eu quero comprar porque com essa roupa eu vou ficar mais bonita, não sei o que, mais bonito. Aí o cardiochakra, né, o seu sentimento fala assim, cara, mas eu não preciso, não, é desperdício, não tô querendo, não é pra mim. Mas aí vem aquela vozinha, não, compra porque... Então, assim, essa relação entre cardiochakra e o restante dos chakras que vai nos ajudar a dar esse passo além da materialidade da vida física. E o terceiro chakra, como eu disse, já que é ligado às relações com o outro, então precisamos equilibrar as relações de interdependência, né, sair das relações de dependência e construirmos relações de interdependência pela ativação do cardiochakra. Né? Se eu escuto meu coração e o outro escuta o coração dele, transitaremos e colaboraremos de maneira autêntica, de maneira que cada um se liga ao seu eu superior, à sua alma, etc. Então construímos relações mais pautadas no cardiochakra, no coração. E que muitas vezes os 3 chakras inferiores nos enganam em relação a essas relações. Então a gente acaba caindo em manipulações, se ligando com pessoas tóxicas e se mantendo ali, mesmo o nosso coração gritando de desespero para que cortemos aquela amizade ou que nos afastemos de tal grupo. Então, assim, essa é a relação entre umbilical chakra e cardiochakra. Outra coisa também é a sexualidade sem propósito. Não estou dizendo que é errado você ter várias experiências sexuais, não é isso. Entretanto, muitas vezes, eu também já passei por isso, o nosso corpo sente o tesão, sente aquela vontade, só que o coração não está querendo essa relação. E a gente tem a prova disso, principalmente depois do acontecido, que a gente se arrepende de ter feito aquilo. Então isso para mim é um sinal de que eu não escutei o meu coração, né? E fui pelo instinto dos 3 primeiros chakras, pela dominação dos 3 primeiros chakras. Então é isso, gente. Para concluir, que deixemos nosso cardiochakra orientar o restante dos chakras, tá ok? Então, fico por aqui, um grande abraço e até mais.